Olá, sejam todos bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast Gastro em Movimento, um projeto da Clínica Ludwig, junto com a nutricionista Maria Fernanda Cunha, que é um projeto em que a gente está com vocês aqui discutindo temas muito frequentes na gastroenterologia de uma forma bem leve, bem didática, bem fácil para todos entenderem. E para isso a gente tem uma equipe de especialistas aqui altamente capacitadas. Por favor, meninas, se apresentem. Eu sou então nutricionista Maria Fernanda, sou especializada em gastroenterologia. Eu sou Fernanda Bianchi, médica gastroenterologista. Eu sou a doutora Luísa da Damperini, médica gastroenterologista e especialista em pâncreas. E eu sou o Dr. Juliano Coelho Ludwig, gastroenterologista e especialista com foco em doenças do intestino, que, aliás, é um tema que a gente vai conversar aqui, que é a famosa constipação, ou, como as pessoas costumam falar, prisão de ventre. Doutora Fernanda, qual é o conceito que nós usamos para falar que um paciente está constipado, está com constipação? O conceito mais direto que a gente tem são menos de 3 evacuações na semana. Então, se você evacua menos de 3 vezes na semana, a gente já pode dizer que você tem constipação ou prisão de ventre, né? E isso só no mês ou eu tenho que ter isso de uma forma mais crônica? Porque às vezes eu viajo e o intestino tranca. Eu fico nervoso, o meu intestino tranca. Como é que eu vou estar dentro dessa classificação? É por um tempo prolongado, então pelo menos 3 meses, tá? Que esses sintomas ocorram nos últimos 6 meses por pelo menos 3 meses, tá? Então eles têm que estar presentes aí, essa questão de você evacuar menos de 3 vezes na semana. O que provoca isso? Quais são as possíveis causas? A gente tem causas primárias, que a gente diz, que daí são do próprio trato digestivo, e causas secundárias. Focando aqui nas causas primárias, né? Então, a pessoa ela pode ter uma diminuição do trânsito intestinal mesmo, ou uma dificuldade de, quando as fezes estão ali na parte final do intestino, de fazer a expulsão dessas fezes. Entendi. Então quer dizer que, como o intestino empurra as fezes por movimento, eu posso ter um problema na movimentação do intestino geral e uma alteração de movimentação na hora de eu literalmente evacuar, é isso? Quando as fezes estão ali no ânus, também a gente tem uma musculatura que a gente diz que é uma musculatura que envolve tanto musculatura voluntária quanto involuntária, né? Então, se não tem às vezes uma coordenação disso, ou tem alguma falha ou defeito dessas musculaturas ali, a gente vai ter um problema na expulsão das fezes. E na questão do trânsito, do movimento do intestino, a gente tem esse outro tipo de constipação, que as fezes demoram muito a chegar ali na parte, ou tem um trânsito maior, ou demoram mais a chegar na parte final do intestino. Entendi. O que pode afetar esse movimento intestinal? Algumas doenças, né? Por exemplo, doenças neurológicas, tipo Parkinson, medicamentos, uso de medicamentos mais constipantes, tipo opioides, né, que são medicamentos utilizados para tratar dor. A gente também tem pessoas que têm alguma alteração genética, ou do próprio corpo, ou orgânico ali mesmo, que por um motivo ou por outro o trânsito dela acaba sendo mais lento, ou ela tem um problema ali de expulsar as fezes também. A gente vê muito a questão comportamental influenciando, né, a ida ao banheiro, né? Porque a ida ao banheiro é uma coisa que, dependendo da culturalmente, você tem comportamentos, né, diferentes, né? Principalmente pessoas mais velhas atualmente, a gente sabe que o modelo de criação, principalmente mulheres, modelo de criação lá na década de 40, 50, 60, 70, existia um certo boicote, eu vou falar desse jeito, em relação ao ato de evacuar, né?
E hoje a gente vê que essas pessoas que eram jovens, crianças naquela época, elas chegam na idade adulta ou na idade idosa com constipação. Mas o gatilho foi comportamental, eu chamo isso. Se você fica inibindo, tá, a tua vontade de evacuar, então, por exemplo, você está no trabalho, tá? A indicação é, se você tem vontade de evacuar, é você ir no banheiro e evacuar. Não você ficar segurando, esperando chegar em casa. Porque você daí começa a treinar teu cérebro para, tipo, as fezes chegaram lá, ele te manda o estímulo e você não responde. Então começa a ser um boicote mesmo a tua evacuação. Começa a piorar essa questão da constipação. Então, sentiu vontade de evacuar, tem que ir ao banheiro. Até porque o comandante da evacuação principal é o cérebro, né? A partir do momento que a gente inibe, o cérebro e o intestino começam a entender que não é para evacuar. E prova disso que é o cérebro comandante, é que a gente tem reflexos naturais, né? Por exemplo, a gente chama de reflexo gastrocólico, né? Que é aquele reflexo que o corpo tem de forma espontânea quando esse estômago, ele recebe o alimento, automaticamente o intestino já recebe a mensagem de que ele tem que ser estimulado, de que ele tem que começar a trabalhar. Então, o nosso organismo é incrível, né? E a gente tem que saber respeitar isso para que as coisas funcionem de forma adequada. Por isso que a gente tem vontade de ir no banheiro depois de uma refeição. Perfeito, isso mesmo. O reflexo gastrocólico é mais importante pela manhã, por isso que o café da manhã, ele tem que ser uma rotina, né? A gente nota muitas pessoas que mudam seu comportamento. Antes não trabalhavam de manhã ou não estudavam de manhã, então acordavam, faziam café da manhã e iam no banheiro. E aí a mudança do horário da vida faz comprometer isso. A gente nota isso bastante, né? Aí começa uma constipação comportamental. Como é que eu faço o diagnóstico? Colonoscopia? Legal, importante falar isso. Os pacientes com constipação, muitas vezes, eles têm a necessidade de fazer uma colonoscopia, porque acham que é um exame que vai mostrar o porquê que o intestino não funciona. E a colonoscopia, ela não contribui com isso, né? A colonoscopia é um exame que a gente vai utilizar para afastar outras doenças, né? Principalmente naqueles pacientes que têm mais risco, né? Por exemplo, pacientes com mais de 45 anos, pacientes com sinais de alarme, né? Sangramento nas fezes. A colonoscopia é fundamental para a gente descartar, né? Câncer coloretal, outras doenças associadas. Mas para a investigação da constipação, a colonoscopia não traz tanta informação para nós, né? Existem 2 exames que, nesse entendimento da constipação, são mais importantes, contribuem mais. Um deles a gente chama de tempo de trânsito colônico. O que esse exame vai dizer? Ele vai dizer se esse intestino está trabalhando, se ele está mandando essas fezes para frente, eu falo, né? E um outro exame que a gente chama que é a manometria anorretal, que é um exame que vai avaliar a musculatura lá do final do intestino. Vai avaliar se existe uma coordenação entre o reto, né, o reto contrair, o ânus relaxar. Que isso é fundamental que aconteça para que a evacuação funcione, né? Todos os pacientes a gente vai pedir esses exames. Jogo para a mesa, né? Eu já coloco assim que acho que antes de já partir para a investigação complementar, a gente tem que ver o que a gente tem que melhorar em termos de hábito, né? Maria Fê, eu acho que pode complementar aqui, né? Hidratação, alimentação, o que dá para a gente melhorar em relação a isso, né? Primeiro, só complementando ali, concordo isso de não dar para sair pedindo todos os exames, até tem um exame caseiro que a gente consegue fazer de tempo colônico, que é o milho, né? Então, quando você come o milho e não mastiga o milho, ele vai sair inteiro nas fezes, porque a gente não tem essa capacidade de digerir essa fibra que ele tem em volta. Então, você consegue fazer um teste caseiro, assim, claro, ele não é de exame de diagnóstico, mas até dá para avaliar mais ou menos quanto tempo leva para sair. A gente consegue perceber. Mas, claro, sempre a gente vai olhar para o padrão
antes de investigar coisas mais a fundo, um padrão alimentar. A constipação hoje, ela não é só falta de fibra e água. Claramente não é isso. Perfeito. Mas sem fibra e sem água também não dá. Uhum. Então, o que eu costumo, às vezes, perguntar em consulta é assim, você já imaginou descer um tobogã sem água? Uhum. Vai descer. Não vai conseguir. Então, assim, o nosso comprimento de trato gastrointestinal é extremamente longo, 7 a 9 metros de comprimento. Então, realmente, se não beber água, vai trancar, né? Então, isso é um ponto que a gente já precisa também pensar, que não é só isso, mas sem isso também não dá. Então, cabe mudar o padrão de alimentação, trabalhar na rotina alimentar. O café da manhã, eu sou uma das maiores fãs de café da manhã. Precisa sentar e tomar um café da manhã. Perfeito. E as pessoas não fazem isso. Uhum. Então, precisa fazer isso com calma. Às vezes, muitas pessoas, só de tirar um tempo para sentar e fazer o café da manhã, já conseguem melhorar o padrão. Porque às vezes já acorda atrasado, já sai correndo Uhum. e não tem esse tempo para fazer esse relaxamento, que também é importante. Uhum. Então, sim, iniciar com estratégia de rotina alimentar e padrão de alimentação é um começo bem interessante. Quanto de água? Depende. A gente tem um cálculo base de 35 a 40 ml de água por cada quilo de peso. Então, a gente usa isso como a base. Quer fazer o cálculo aí Uma rapidinho? pessoa de 70 anos, vamos botar 40. 70 quilos. 70 quilos, perdão, vamos botar 40. 40. 7 vezes 4, 28. Então, 2.800. 2.800 ml, quase 3 litros de De água. água. E tem que ser água, Maria Fernanda, ou líquido? Porque, assim, existem paladares, gostos, rotinas, acessos. Não precisa de água, não precisa ser só água, a gente consegue complementar com chás, café também acaba contando também como um líquido, mas ele não funciona exatamente na mesma função de hidratação. Uhum. Tá. Inclusive, tem chás que têm efeito diurético, que tem outros efeitos. Então, dá para complementar, mas eu não posso substituir 3 litros de água por 3 litros de suco, 3 litros de café, precisa ter a água. Tá, ok, entendi. Eu queria que tu comentasse também sobre a quantidade de fibras, né? Porque um número que tem na minha cabeça é 20 a 25 Uhum. gramas de fibra por dia. Uhum. Eu queria O que é isso, né? O que é que 20, 25 gramas? Exatamente, queria que tu comentasse o que é 25 gramas de fibra no Tá. dia de uma pessoa. Não é tanto quanto parece, né? O legal das fibras é a gente distribuindo essas fibras ao longo do dia, né? Então, vai um pouco de manhã. Então, você já começa colocando uma porção de fruta. Você pode complementar com semente de chia, ou psyllium, são fontes ótimas também para funcionamento intestinal, associados com água, né? Então, uma pausa. Se você come mais fibra e você não toma água, vai trancar tudo, né? Então, aqui, com essa... de manhã, você já incluiu uma determinada quantidade de fibra. De meio-dia, precisa de legumes, precisa de salada, precisa dessa questão estrutural. Claro que as intolerâncias a gente vai avaliando individualmente. Uma fruta de tarde e esses legumes novamente de noite, você chega próximo dessa quantidade de 20 gramas. Então, assim, é distribuir isso ao longo do dia. Não é ficar suplementando, não precisa partir para isso para atingir 25. Alimentos que têm muita fibra também, além das frutas, é a aveia, é o feijão. Então, a gente tem fibra não só nas frutas e salada verde, enfim. A gente vai ter um pouquinho em cada alimento, né? Um alimento, ele nunca vai ser só carboidrato, só proteína, ele é composto por vários nutrientes juntos. A gente escuta muito que outros alimentos não muito saudáveis estimulam o intestino. A gente vê isso na prática, né? E um dos que mais eu noto, e os estudos falam isso, é gordura. Também. Uma comida gordurosa, ela acaba estimulando o intestino até pela composição da gordura, né? E o que eu acabo orientando os pacientes, que a gente pode usar essa vantagem na gordura para dar uma estimulada na constipação. E eu recomendo muito azeite de oliva. É melhor. Tá certo essa minha afirmação? É a melhor fonte que a gente tem de gordura, assim, né? Entre azeite e óleos, é o azeite. Gosto muito do abacate. Gosto muito de colocar sementes também. Então, semente de abóbora, semente de girassol, semente de chia. Gosto muito de tentar incluir a gordura de outras formas também, né? Mas o Perfeito. azeite é uma fonte de gordura muito boa. Perfeito. Tá certo. Existe, bom, mas
Eu acho que existem dois cenários. Existe o constipado, que a gente vai conseguir reverter com essas estratégias, Uhum. entendeu? Que talvez sejam 70% dos casos, 80% dos casos. Que talvez tenha que aumentar, porque muitas vezes eles chegam para a gente e falam assim, mas eu já como fibra. Mas na verdade, muitas vezes a quantidade de fibra está baixa. Você dá uma suplementação, ele responde. Agora, existe a população que não responde mais a isso, já fez isso. Por quê? Por que que tem gente que vai responder a fibra e tem gente que não responde mais a fibra hoje em dia? Vocês conseguem explicar? Eu acho que a gente tem que lembrar de analisar os periféricos, tá? Então, periféricos, medicamentos que esse paciente está tomando, outras doenças que ele pode ter, e analisar também a questão, assim, né, só fazendo uma separação entre síndrome do intestino irritável e constipação e a constipação. Então, se esse paciente ele tem dor junto com essa constipação, uma dor importante, ou se ele não tem dor, porque também acho que muda um pouco da nossa conduta, né? A gente vai acabar, por exemplo, na síndrome do intestino irritável, pensando em algum neuromodulador, e isso por si, além da dieta, enfim, de outras coisas, já vai também ajudar ele a ficar menos ansioso, né? Então a gente tem que lembrar do histórico do paciente, quando as nossas primeiras medidas ali não dão certo. E eu acho que é aí que entra os exames complementares Perfeito. para nos auxiliar e também nos direcionar o que a gente vai fazer de próximo passo, né? Que tratamento esse paciente precisa, além de todas essas Claro. mudanças, né, do estilo de vida, do estilo nutricional, para auxiliar, para ajudar nessa evacuação, que é uma coisa que compromete tanto a qualidade de vida do paciente, né? Perfeito. Eu acho que esse público é o público que tem que ser mais investigado, que não responde mais às medidas basais, vamos falar assim, e que os exames, porque eles vão diferenciar se nós estamos lidando com uma constipação por inércia colônica, que é o movimento do intestino lento, ou um problema de expulsão de fezes, que é no ato de evacuar lá que existe algum distúrbio de coordenação da expulsão, que o tratamento é completamente diferente. Certo? Então, concordo com vocês, é aqui que vem começa a vir a diferença nisso. Porque é muito interessante, porque se você der laxante, laxante pesado, ele vai fazer funcionar os dois. Só que num eu posso estar acertando, porque às vezes o laxante é uma forma de tratamento para um grau de inércia colônica, mas se ele tem um problema de expulsão, o laxante vai estar, na verdade, piorando esse quadro aí. E muitas vezes os laxantes irritativos, que a gente chama, que são esses laxantes agressivos, eles vão funcionar por um período, né? Mas esses pacientes normalmente usam a longo prazo, né? Anos, e pode, no decorrer do tempo, esses laxantes começar a não fazer o efeito que faziam no início do uso, né? Eu vejo resultados legais também com fisioterapia pélvica em muitos casos. Principalmente nesses pacientes com defeito de expulsão, né? Exato. O Vai se tratamento é bem fortalecer. isso mesmo, né? Que é realmente isso que eu falei, que é onde que a gente vê o grande diferencial, porque os pacientes não melhoram. Na verdade, a grande maioria dos pacientes, idosos que chegam hoje para a gente constipado, assim, o perfil que é muito comum, são mulheres na sua faixa dos 60, 70, 80 anos, que não respondem a tratamento com fibra, que são usuárias de laxantes. Na verdade, vieram lá atrás com comportamento, né? Aquela história de segurar, e logicamente hoje em dia mudou tudo. Então nós temos que entender qual é o tipo de inibição que está acontecendo dentro desse intestino, né? Outro ponto só acrescentar que também é a atividade física, porque o nosso intestino, ele também se movimenta conforme nós nos movimentamos, conforme a gente movimenta nossas pernas, conforme a gente movimenta nosso corpo. Então, só queria lembrar que a atividade física também tem que ser reforçada, né? Uma pessoa que trabalha sentada o dia inteiro, ela vai ter uma chance maior aí de ter um intestino mais parado, com menos movimentos intestinais aí, né? E a gente volta para onde? Atividade física, consumo de água, uma alimentação mirando microbiota, fibra, que é o básico, né? O básico bem feito funciona, né?
Nesses exames complementares, muitas vezes também é interessante descartar uma intolerância, porque Uhum. algumas intolerâncias também podem responder dessa forma. A da tireoide também, se tem algum hipotireoidismo, tem várias condições. Tem. Então, realmente, a constipação, ela não é algo tão um exame específico, coisas muito práticas. Muitas vezes precisa investigar mais tempo mesmo. Perfeito. Perfeito. Acho que a gente abordou de uma maneira muito boa, onde cada segmento tem sua importância, mas lembrar que 80% das constipação vão melhorar com hábitos diários, dar tempo para um café da manhã, dar tempo para ir ao banheiro depois do café da manhã, né? Nem que para isso eu tenho que acordar mais Mais cedo, Sim, né? mas é perfeito, isso é perfeito. É perfeito. Muito bem. Uhum. Acho que foi muito bom, agradeço a todos, meninos, foi ótimo. Pessoal, fique conosco que nós temos mais informações para trazer com vocês.